Outra notícia aqui em Os Pingos nos Is: após forte resposta, a ditadura da Venezuela pretende limitar as críticas que recebeu do governo brasileiro em relação às eleições. O país avalia o episódio como pontual e precipitado, com potencial de gerar uma crise com a gestão Lula. Os aliados de Maduro responsabilizaram funcionários do segundo escalão do Planalto pelo que chamam de desinformação sobre o processo eleitoral venezuelano, além de dizer que o caso em nada mudará a boa relação entre os países. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que tem acompanhado essa situação que envolve a Venezuela. Claro que a Venezuela não quer transformar o Brasil, sempre aliado, em inimigo. Seria uma perda e tanto, hein, Beraldo? Não é esse o ponto, Canhato. Na verdade, se trata de relação pessoal entre dois líderes de governo. Não, ainda que seja pessoal, digamos, nesse período, há coisas que a Venezuela pode conseguir tendo o Brasil ao seu lado, né? Então, é que tá. O meu ponto é esse, tendo o presidente ao seu lado. Porque o Brasil, como nação, convenhamos, o que nós queremos da Venezuela? Qual é a relevância da Venezuela que a sociedade brasileira tem que se preocupar? Qual foi o último produto que as pessoas compraram da Venezuela? Qual foi a última vez que alguém foi passar as férias na Venezuela? Qual foi a última vez que a gente teve a Venezuela como referência de alguma coisa positiva? Então, eu, sinceramente, não consigo ver benefício nenhum nesse relacionamento tão amistoso com uma ditadura sanguinária que colocou o povo de um país que tem uma riqueza imensa, que é o petróleo, colocou esse povo na mais absoluta miséria. Esse tipo de gente deveria ser combatida pelo Brasil. O Brasil, se tivesse alguma vocação diante da liderança que tem hoje, para ser um líder regional, para ter relevância geopolítica, nós teríamos uma conduta absolutamente diferente, oposta à que existe hoje. Hoje é a política diplomática do tapete vermelho para ditador. Abraços, beijos, fotinhos, apertos de mão. E quando o staff desse ditador da cotovelada, agride jornalista brasileira, é silêncio. Não há uma manifestação de repúdio. Essa é a relação. Então, não existe relevância nesta relação entre Brasil e Venezuela que não pela relação pessoal entre o presidente brasileiro e o ditador venezuelano. Mota, essa informação de que a Venezuela não quer escalar a crise com o governo brasileiro pode reforçar a sua tese de que trata-se de um jogo de cena em relação às críticas feitas pelo governo brasileiro ao processo eleitoral de lá? É o que eu estava falando agora há pouco, né, Canhato? A gente nunca sabe o que é cortina de fumaça. Para milhões de pessoas na América Latina, o governo de Nicolás Maduro é um problema. Mas para algumas poucas pessoas, esse governo é uma solução. E é cortejando essas poucas pessoas que o ditador da Venezuela consegue sobreviver, até quando ninguém sabe, né? Tudo na vida passa. A ditadura da Venezuela vai passar também. E eu espero que ela sofra o destino que a história reserva para esse tipo de regime. Ocupar um lugar na lata de lixo da história e, quem sabe, um dia responder diante de um tribunal pelos crimes que cometeu. Você, Zé Maria, a ditadura está culpando funcionários de segundo escalão pelo que ela chamou de fake news. Na verdade, o que houve ali foi um debate interno no governo. Pegou muito mal o cumprimento apressado, os parabéns apressados do governo brasileiro ao presidente, sei lá se é realmente eleito ou não, Vladimir Putin, da Rússia. Então, assim, isso pegou mal e o texto foi muito enfático, dizendo que foi um feito, né, como se fosse uma grande vantagem, uma eleição que é uma eleição suspeita também, né, onde os adversários não têm o direito de fazer comício, de se reunir, enfim.
uma eleição suspeita. E aí, para evitar o mesmo erro, é que houve ali uma conversa e decidiram colocar um freio nos elogios e na consideração de que o que acontece ali na Venezuela será realmente uma disputa ou será uma eleição. Esta é a realidade. A Venezuela protestou, e pessoas que têm interlocução com o governo, né, eles protestaram. E hoje o presidente Lula deu mais um, né, endossou a fala do Itamaraty, que é aquela de ver com preocupação, e eu expliquei aqui que no itamaratês, que é a linguagem dos itamaratecas, né, que são os funcionários do Itamaraty, eles têm uma linguagem própria, quando fala ver com preocupação. O presidente Lula disse que é muito grave não deixar a Corina se candidatar. E logo ela reclamou de que quando impediram Lula de ser candidato aqui no Brasil, que ela reclamou e tal. Então, esta é a situação. Ontem o Mota falou aqui sobre o poderio de fogo da Venezuela, né? De que ele teria caças e tal. Olha, Mota, eu acompanho esse processo. Em 2007, mais ou menos 2007, o ex-presidente, então senador, José Sarney, fez um discurso no plenário do Senado Federal, alertando sobre investimentos de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares em compras só na Rússia de armamento. Então foram muitos equipamentos, carros de combate e caças, né? E aí o Sarney, que gosta, né, muito de relações internacionais e de analisar, ele falou que a Venezuela se tornaria uma grande potência militar aqui no Cone Sul e que forçaria os outros países a uma corrida armamentista jamais vista nessa região, que ninguém poderia ter um vizinho tão armado assim. Naquela época, o presidente Hugo Chávez tinha dinheiro do petróleo e pôde ir às compras e se armou. Tá. Passados os anos, recentemente conversando com pessoas ligadas à inteligência e tal, eles não conseguem mapear com certeza o que acontece no poderio de fogo da Venezuela. Muitos acham, Mota, que esses caças não saem mais do chão, porque não tem manutenção. Agora, eles têm um poderio muito grande de fuzis, de armamento pessoal, né? E os carros de combate também, que não estão bem, não tem manutenção e tal. Então, a Venezuela, é verdade o que você disse, comprou caças importantes da Rússia, 4 bilhões de dólares, né, em armas. Mas que hoje ninguém sabe exatamente como está a funcionalidade desses equipamentos. Quer fazer o complemento, Mota? Não, é isso aí. Existe essa incerteza sobre o que está acontecendo na Venezuela, existe a preocupação de que lá estejam técnicos russos, né? No pior cenário, a Venezuela teria esse caça que é o Sukhoi Su-30, é uma arma de última geração. Se ela tiver a manutenção adequada e se ela tiver pilotos capacitados para voar com ela, isso é uma ameaça a todos os países da América do Sul. Pois é, ainda falando da América do Sul, o governo da Colômbia ordenou nesta quarta-feira a expulsão de todo o corpo diplomático da Argentina no seu país. Essa decisão foi tomada após declarações de Javier Milei, que afirmou que não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista, em referência ao passado de guerrilha do presidente Gustavo Petro. Segundo o governo da Colômbia, as expressões deterioraram a confiança e ofenderam a dignidade do líder do país. Você, Cristiano Beraldo, justificável a medida da Colômbia, independentemente do que pensa Javier Milei, ele ultrapassou os limites do que é adequado para uma manifestação se referindo ao presidente de um outro país, Beraldo? Olha, eu espero que o presidente Javier Milei ele tenha feito o cálculo correto em relação a essa manifestação ao líder de um país próximo. O que acontece é que o presidente da Colômbia foi eleito, até onde eu sei, pelo menos, uma eleição que transcorreu sem grandes acusações ali de fraude, etc. Então foi a escolha do povo da Colômbia. Escolheu certo ou errado, aí é uma questão
que o povo colombiano vai ter que avaliar. Estão desanimados, viu? Estão desanimados. Pois é, mas o que cabe a um líder de um país, quando se manifesta em relação ao outro, ou você toma uma medida efetiva, e aí toma a iniciativa de fechar a embaixada. Aconteceu, o Brasil fez isso na Venezuela. Então fecha a embaixada, tira o corpo diplomático e fala, olha, nós não temos nada a tratar ou a fazer com um país que tenha essas características, liderado dessa forma. E eu sou a favor disso. Mata a cobra e mostra o pau. Porque senão você fica sujeito a retaliações, e mesmo que essas retaliações sejam momentâneas, o ambiente que se cria é extremamente inapropriado, né? Você não vai conseguir extrair nada dali. É a mesma coisa que aconteceu em relação à Venezuela, de cortar a luz da embaixada argentina. Isso é um negócio inaceitável, que deveria ter tido uma resposta muito dura. Obviamente, hoje a Argentina está com inúmeras prioridades, numa situação ali aos frangalhos, tentando se reerguer, e fica com uma capacidade muito limitada de dar uma resposta à altura do que fez o governo de Nicolás Maduro. Mas esse jogo geopolítico, eu acho que ele tem que ser sempre jogado com muita firmeza, determinação, e você precisa estar um passo à frente para se preparar para as consequências daquilo que você fala ou que você faz. Vou passar para o Mota, mas só para complementar, disse que os colombianos não estão satisfeitos, claro, é uma percepção. Minha irmã mora em Bogotá, foi a trabalha numa empresa de tecnologia, está pouco mais de um ano lá. Eles apostaram em Gustavo Petro, de esquerda. Só que, historicamente, o país sempre foi dirigido por políticos de direita ou centro-direita, mas agora estão bem insatisfeitos com a atual administração. Você, Mota, sua reflexão sobre essa situação de Javier Milei passou do ponto? Eu sou fã do Milei. E o Milei se elegeu sendo isso. Milei se elegeu dando declarações desse tipo. Eu estou olhando aqui a declaração, puxei aqui de um site internacional para ver exatamente o que ele falou, né? E ele, se referindo ao presidente, ele disse, olha, você não pode esperar muito de alguém que foi um terrorista assassino, certo? Olha, o presidente da Colômbia, Petro, ele foi membro de um grupo de guerrilha chamado M19. Ele foi membro. Inclusive, ele foi preso. Enquanto ele estava preso, o M19 fez um ataque no Palácio da Justiça, em Bogotá, capital da Colômbia. Isso foi em 1985. Eles tomaram 300 pessoas como reféns. As forças de segurança cercaram o prédio, houve confronto, mais de 100 pessoas morreram nesse incidente. Então, como é que a gente descreve alguém que participou desse grupo, né? Vamos supor, né? Essa pessoa, imagine alguém que cometeu um assassinato, foi condenado, foi cumprir a sua pena, saiu, mas o passado dele não deixou de existir, tá? Você não pode ser proibido de dizer que fulano de tal é um assassino, porque ele cometeu o crime e foi condenado por isso. Não é o caso aqui do Gustavo Petro, porque ele não participou desse ataque ao Palácio da Justiça, mas ele era membro do M19. O M19 era um grupo terrorista, guerrilheiro, aí você escolhe como você chama, que matou muita gente na Colômbia. Então, eu acho que o Milei não fez nenhuma fake news. Ele não causou desinformação. Ele podia ter sido mais gentil, mais sutil, claro, e é isso que eu defendo. Mas se ele não foi, provavelmente deve ter tido uma razão. Falávamos e repercutimos as falas de Javier Milei sobre o presidente da Colômbia. Isso gerou um tremendo de mal-estar. Inclusive, a Colômbia mandou todo o corpo diplomático do país na Colômbia deixar a nação. Você, José Maria Trindade, houve um erro estratégico? Falou demais, cabeça quente ou não? Não, Milei é assim, ele não tem a menor paciência com projetos e com propostas que ele sabe, que ele tem certeza que vão dar em nada ou que são pessimistas. Então, além da Colômbia, ele acabou se desentendendo com a Venezuela, com o governo brasileiro e até com o Papa. Falou mal do Santo Padre, por exemplo, né? Depois pediu desculpas e tal. Mas a aposta aí é de que uma relação de um país com um país não pode ser pessoal.
E ele não pode também assinar embaixo e dar aval para governantes que ele não aprova, senão seria incompetência. Ele não pode fazer um discurso para a Argentina e ver outros países fazendo o discurso oposto ao dele, e ele dizendo que lá está certo e aqui está certo e lá está certo, mas são opções opostas. Então é isso. As consequências a gente vai ver, né? Se essas relações pessoais interferem nas relações país a país. Por enquanto, as relações continuam normais. O Brasil e a Argentina continuam nas trocas comerciais e assim por diante. Mas ele não tem paciência e não tem que ter mesmo, ninguém deve ter compromisso com o erro. É isso, programas Pingos nos Is, repercutindo essas falas de Javier Milei com os nossos comentaristas. Agora, 30 segundos para fechar, comentário final sobre qual deve ser o limite em Cristiano Beraldo. 30 segundos. O microfone está fechado, Beraldo. Ah, não, já abriram aqui, tá ok. Tá. Ok. Diante da fala do Mota, só para registrar que eu concordo com tudo que Milei falou. A minha observação é só para preparar o país para que não seja submetido a esse tipo de humilhação de um guerrilheiro. Esse é o ponto principal. E a partir daí que essas relações diplomáticas da Argentina se foquem naqueles países que efetivamente tenham identidade com a gestão atual do país. Você, Mota, autenticidade versus diplomacia, os desafios de Milei, 30 segundos. É fidelidade a um ideário, é coragem de estadista. Se os líderes ocidentais tivessem esse tipo de coragem, talvez a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido, porque nem Hitler nem Mussolini teriam chegado a lugar nenhum. Se eles tivessem esse tipo de coragem hoje, talvez a invasão russa da Ucrânia não tivesse acontecido e nem o ataque terrorista de 7 de outubro.